Oi gente, tudo bem? Vocês sabem que nesse mês de março nós estamos construindo o Março Feminista. Significa que a gente tem muitas iniciativas para batalhar e lutar pelos direitos das mulheres dentro e fora da Câmara de Vereadores. De todas as iniciativas e projetos de lei, uma delas em especial nós demos muita atenção para batalhar e garantir que fosse aprovada ainda no mês de março, que é o tema da CPI contra a violência contra as mulheres na cidade de São Paulo. A gente sabe que propor uma CPI com esse tema aqui na Câmara não é uma tarefa fácil, porque todo mundo sabe que não é prioridade da maioria dos vereadores, das bancadas, da presidência da Câmara abordar esse tema. Principalmente considerando que a Câmara, muitas vezes, ela é muito atrelada ao Poder Executivo. E a gente sabe que a gestão Dória, de longe, não tem o tema do combate à violência contra as mulheres como prioridade. Mas ainda assim, acreditando na força da luta das mulheres, no momento político que a gente vive, em que no mundo inteiro milhões de mulheres estão saindo das ruas para reivindicar os seus direitos, e pela urgência e pela necessidade desse tema ser tratado com profundidade, com clareza, e com bastante atenção pela Câmara de Vereadores, a gente propôs. E tem sido um processo vitorioso, um processo bastante importante. Primeiro, no começo de março, eu formulei a CPI e eu tive um esforço de ir atrás de várias lideranças, de vários partidos aqui da Câmara, apresentando a proposta. Surpreendentemente, eu fui muito bem recebida. Não sei se de fato tinham disposição em aprovar, porque se preocupam com o tema, ou se tem a ver justamente com a pressão do movimento de mulheres e com um certo constrangimento em não aprovar esse tema. De todo modo, consegui muitas assinaturas, as 19 necessárias para conseguir protocolar o pedido de CPI aqui na Câmara. Paralelamente a isso, a gente fez um processo que foi muito importante, que foi um processo de mobilização nas redes sociais. Um abaixo-assinado que teve milhares e milhares de assinaturas pedindo a instalação dessa CPI. Um vereador da casa, inclusive, fez uma piadinha para mim dizendo: olha, eu vou assinar essa CPI porque eu não aguento mais minha caixa de mensagem lotada de e-mails. Eu queria então agradecer todo mundo que participou dessa CPI porque deu certo. Eu acho que as coisas aqui na Câmara só são conquistadas quando a gente tem pressão popular, mobilização nas redes, nas ruas, em todos os lugares. Eu acho que essa CPI combinou a mobilização das redes sociais com a mobilização das mulheres nas ruas. Mas, como nem tudo são flores e como a Câmara de Vereadores é essa caixinha de surpresas, de coisas desagradáveis diariamente, essa semana eu fui surpreendida durante a reunião do Colégio de Líderes, que acontece semanalmente. De repente, o presidente disse que havia uma outra proposta de CPI, parecida com o que eu tinha proposto, mas suavizando um pouco o termo. Então, em vez de violência contra as mulheres, eu utilizava o termo vulnerabilidade das mulheres na cidade de São Paulo, supostamente para poder abranger também outros temas para além do tema da violência. Mas quando você dá uma lida e investiga o que aquilo significa, na verdade é para tentar desviar um pouco o foco e tentar falar de tudo e ao mesmo tempo não falar de nada, porque uma CPI tem 180 dias para acontecer. O objetivo é criar um diagnóstico e propor políticas públicas de intervenção sobre o tema, e seria impossível a partir dos 15 itens que foram listados nessa nova proposta. Aí eu fiquei me perguntando, por que será que foi proposto uma nova CPI, apesar de a gente ter tido a nossa iniciativa e a gente ter tido toda essa mobilização nas redes sociais e nas ruas? Tentando entender um pouco mais e conversando aqui na casa, soube que essa nova CPI foi proposta por alguém da base do governo. Quando eu fiz o processo de coleta de assinaturas, só a base do governo foi um pouco reticente. Aliás, os vereadores que são do PSDB que foram reticentes com a assinatura, com exceção do Mário Covas Neto. Nenhum deles quis assinar, mas de todos os outros quis. Essa CPI foi proposta. Na prática, o que significa? Que eu não sou mais a autora da CPI. Quem é a autora é essa nova vereadora que fez a proposta, que é do PSDB, e não necessariamente a minha participação está garantida nessa CPI, porque aqui na Câmara a participação em CPIs, em comissões, etc., é dividido proporcionalmente ao tamanho dos partidos. Nós do PSOL somos um dos que tem as menores bancadas, nós temos 2 vereadores. Isso significa que a nossa participação, distribuindo proporcionalmente para os partidos, não está garantida na comissão. Então, o que isso significa? No meu ponto de vista,
Isso não é nada mais do que um golpe, porque nós propusemos uma CPI, nós demos a batalha internamente para que ela fosse aprovada, organizamos uma mobilização nas redes sociais, tentamos fazer a costura com todos os órgãos possíveis. Quando ela tá para ser aprovada, aparece uma nova proposta que suaviza o termo da violência contra as mulheres e nos exclui de participar dela. Bom, nós evidentemente não vamos aceitar isso. Eu queria entender por que é que o governo não quer aprovar a nossa CPI, quer propor uma CPI mais chapa branca para investigar um tema tão importante e tão necessário para as mulheres da cidade de São Paulo. E também entender qual é o medo de que a oposição, de que nós do PSOL possamos presidir essa CPI. Afinal de contas, essa casa é uma casa que, a princípio, é democrática e que todos os partidos têm que ter poder de decisão e de atuação sobre as CPIs. Inclusive, na nossa CPI, sua composição vai ser majoritariamente pela base do governo. É só pensar qual é a proporção, né, dos partidos e qual o peso que todos eles têm aqui dentro da Câmara de Vereadores. Por isso, nós vamos seguir em mobilização para garantir que a CPI da violência contra as mulheres seja resguardada e que o nosso direito de colocá-la adiante aqui na Câmara de Vereadores também seja garantido. Nós pedimos para todo mundo que se engajou nessa campanha, que nos acompanha nas redes sociais, que se envolve com as nossas pautas, com o debate feminista que a gente levanta e que se sensibiliza com a necessidade de combater a violência contra as mulheres, que nos ajude a cobrar os vereadores, a cobrar a presidência da Câmara, a cobrar a mesa diretora, para que esse golpe não se realize aqui dentro da Câmara, para que a gente possa, de fato, em primeiro lugar, aprovar a CPI da violência contra as mulheres e garantir que nós tenhamos o nosso espaço e o protagonismo na condução dos trabalhos, respeitando a proporcionalidade e o protagonismo de todos os partidos aqui dentro. É inadmissível que esse golpe aconteça na Câmara de Vereadores no mês de luta das mulheres. Para nos ajudar nessa mobilização, acesse o link que está na descrição e qualquer dúvida é só escrever pra gente.